Supremo Tribunal Federal mantém Renan Calheiros na presidência do Senado. Aprovado o relatório da comissão que analisa casos de servidores que ganham acima do teto constitucional. E plenário retoma a pauta de votações nesta quinta-feira. Boa noite. Por 6 votos a 3, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve Renan Calheiros no comando do Senado, mas ele fica proibido de assumir o Palácio do Planalto no caso de ausência do titular. Uma ação da Rede Sustentabilidade pedia que o senador fosse afastado da presidência da casa depois que virou réu em uma ação penal do STF. Do lado de fora, fila para entrar no Supremo Tribunal Federal. Lá dentro, no plenário, o advogado da rede explicou por que o partido pediu o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Um presidente do Senado Federal envolvido numa ação penal admitida por essa corte, será que subsiste essa ideia? Será que a legitimidade de medidas tão importantes que são tomadas pelo Congresso e pelo Senado, será que isso não é abalado? O advogado do Senado rebateu. Disse que a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio gerou um atrito constitucional entre os poderes legislativo e judiciário e sugeriu uma medida alternativa. Como medida menos drástica, como a que se adotou, requer-se o simples afastamento do presidente Renan Calheiros da linha sucessória da presidência da República. O Ministério Público foi contra. A prerrogativa constitucional é do cargo. A prerrogativa constitucional não é da pessoa. E problemas afetos à pessoa não podem limitar as prerrogativas do cargo. O ministro Marco Aurélio, que concedeu a liminar, criticou o fato de Renan Calheiros não ter assinado a intimação do STF que determinava o afastamento da presidência do Senado. Fere de morte as leis da República, fragiliza o judiciário, significando prática deplorável. E manteve o voto pelo afastamento, tanto da linha sucessória do presidente da República, quanto do comando do Senado. A interpretação nada mais revela do que o famoso jeitinho brasileiro. A meia-sola constitucional, com um desprezo inexcedível ao previsto. Dos 11 ministros do STF, 2 não participaram do julgamento. Gilmar Mendes está fora do Brasil e Roberto Barroso se declarou impedido porque já trabalhou no escritório dos advogados contratados pela rede. 1 a 1, os outros ministros apresentaram seus votos. 3 pelo afastamento definitivo de Renan Calheiros da presidência do Senado. O presidente do Senado Federal, que seja réu em face de denúncia ou queixa-crime recebida por infração penal comum, não pode substituir, na respectiva ordem de substituição, o presidente da República, entendo que não pode ser presidente do Senado e não deter, diante da condição de réu, a prerrogativa de substituir o presidente da República. E 6, pelo afastamento apenas da linha sucessória do presidente da República. Não impede que ele, embora inabilitado para o exercício temporário da função de presidente da República, continue a desempenhar a função de chefia que titulariza na casa que pertence. A assessoria de imprensa da presidência do Senado divulgou uma nota no início da noite comentando a decisão do STF. Abre aspas, é com humildade que o Senado Federal recebe e aplaude a patriótica decisão do Supremo Tribunal Federal. A confiança na justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada. O que passou não volta mais. Ultrapassamos todos nós, Legislativo, Executivo e Judiciário, outra etapa da democracia, com equilíbrio e responsabilidade e determinação para a conquista de melhores dias para a sociedade brasileira. Fecha aspas. Nesta semana de impasse jurídico e político, o plenário do Senado não votou nenhuma proposta. Na pauta estão, por exemplo, o projeto do abuso de autoridade e a emenda constitucional que acaba com a reeleição no Poder Executivo. Mas o fim do ano legislativo está perto e agora as matérias terão que ser renegociadas.
Dezenas de jornalistas esperavam do lado de fora da presidência do Senado, onde Renan Calheiros acompanhava o julgamento. Depois do resultado, Renan saiu sem falar com a imprensa. O líder do governo no Congresso, que estava lá dentro, explicou como fica o calendário de votações até quarta-feira da semana que vem. Nós vamos votar no dia 13, pela manhã, às 10 horas, a PEC do teto. E dia 14 deveremos votar o orçamento. Na terça-feira à noite teremos também sessão do Congresso, exatamente para começar a discussão de vetos e também do próprio orçamento. O calendário ficou apertado, mas ele se conclui no dia 15 com a promulgação da PEC do teto. Mas a oposição diz que a crise política inviabilizou a votação da PEC do teto. A crise como um todo recomenda que nós não avancemos no debate de temas que têm uma importância muito grande para a população brasileira. E nós vamos insistir para que votemos apenas 3 coisas. Uma proposta relativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento e essa proposta de emenda constitucional para permitir a eleição do presidente da República no 3º ano do governo, que garantiria a possibilidade de eleições diretas. Foi aprovado hoje à tarde o relatório da comissão especial criada para regulamentar o pagamento do teto do funcionalismo público. De acordo com a relatora, Cátia Abreu, as mudanças serão apresentadas como projetos de lei, propostas de emenda constitucional e sugestões para os presidentes dos 3 poderes. O importante é que na nossa comissão, os senadores saibam que nós tivemos unanimidade. Nós não tivemos nenhum ponto divergente. Não tem muita novidade nessa matéria. Nós nos embasamos na emenda constitucional 41, que trata do artigo 37 da Constituição e que é bastante claro. Nós incluímos algumas coisas depois que ouvimos o Supremo Tribunal Federal, a PGR, Tribunal de Contas, o próprio Presidente da República. De acordo com o relatório, entram na soma que fica limitada ao teto os valores relativos à gratificação de qualquer natureza e denominação, ajuda de custo para capacitação profissional, valores decorrentes de exercício cumulativo de funções, auxílios, benefícios e indenizações sem comprovação, como auxílio moradia, assistência pré-escolar, assistência médica adicional ou auxílio funeral. Ficam fora da conta do teto o auxílio alimentação, auxílio moradia com comprovação de despesa, gratificação de juízes e do Ministério Público por exercício de função eleitoral. Nós estamos muito tranquilos e cientes de que agora não há mais dúvida do que é teto e extrateto. E se alguém acha que tem alguma injustiça, eu peço àqueles que, quando forem ler o projeto, que se lembrem que no Brasil o salário mínimo é pouco mais de R$800, que isso que de fato é uma injustiça. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.